Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a calcular o seno, cosseno e tangente de ângulos que estão fora do intervalo de 0 a 90 graus, ou seja, de ângulos que não são agudos. Tá? Qual que é a necessidade disso? É porque a gente, quando está estudando trigonometria, a gente trabalha simplesmente com triângulos, né? Com relações no triângulo retângulo, de forma que o ângulo θ que a gente estuda, ele obrigatoriamente tem que ser um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus, tá? Mas a gente gostaria de expandir esse conceito para ângulos que são maiores do que 90 graus. Por isso, a gente trabalha com o círculo trigonométrico, que é esse círculozinho que está aí, tá? Ele nada mais é do que um círculo de raio 1. Então, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, mas é menos 1, e aqui é menos 1. Por quê? Porque a gente está num plano cartesiano. Né? Então aqui eu tenho o eixo x, ó, que vai ser representado pelo cosseno, e aqui eu tenho o eixo y, que vai ser representado pelo seno. Né? Então aqui são os dois eixos, né? Por isso as marcações aqui. Então esses pontos aqui são pontos no plano cartesiano. Tá? E a gente vai medir os ângulos baseado nisso daí. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos notáveis aqui, ó. Na verdade, não os ângulos notáveis, desses ângulos aqui que estão formando essa cruz, que é o 0, 90, 180 e 270. Né? Eu vou marcar aqui os ângulos de vermelho, ó. Eles vão estar nesses pontos aqui, ó. Exatamente aqui, é 0 grau, aqui 90 graus, aqui 180 graus e aqui 270 graus. É claro que o zero ele vai ser congruente ao 360, né? Então o 360 vai voltar na mesma posição que o zero. E assim por diante, é claro que se eu somar mais 90 aqui, vou chegar no 450, que vai ser o próprio 90 graus. E assim por diante, tá? Bom, a gente vai basear os ângulos nos pontos que estão aqui no plano cartesiano. Então, olha só. Qualquer ângulo que eu for medir, eu vou medir ele dessa maneira aqui, ó. Marco um ponto no círculo de raio 1, no círculo trigonométrico. A gente mede essa distância aqui, tá? Na verdade, não preciso medir essa distância, a distância é igual a 1. A gente marca essa distância porque o ângulo ele vai ser representado aqui, ó. Tá? Esse vai ser o valor do ângulo. Né? Então, por isso, quando a gente vai até aqui, ó, é 90 graus. Tá? E assim por diante, como eu já tinha falado. Agora, como que a gente vai fazer para determinar os valores? O valor do cosseno, ele vai ser dado pela coordenada x desse ponto. Então, esse ponto aqui é um ponto no plano cartesiano, portanto, ele tem uma coordenada x. E também tem uma coordenada y aqui. A coordenada x vai corresponder ao cosseno desse ângulo θ aí. E a coordenada y vai corresponder ao seno desse ângulo θ aí. Tá? Isso não é por acaso, é porque exatamente por causa da definição que a gente tem. Como esse aqui tem raio 1, né? Então o círculo tem raio 1, quando eu olho para o ângulo θ e eu pego o cateto oposto, que seria esse, sobre a hipotenusa, que é aqui, vai dar exatamente esse tamanho aqui, ó, que é o tamanho do eixo y. Então, cateto oposto y sobre hipotenusa 1 vai ser o seno de θ. Então, não é por acaso. A mesma coisa acontece quando eu pego o cateto adjacente divido pela hipotenusa. O cateto adjacente vai ser a coordenada x. Sobre 1, que é a hipotenusa, isso vai dar exatamente igual ao cosseno de θ. Então, não é por acaso que a gente pega um ângulo, um círculo de raio 1. Não é por acaso que o círculo tem raio 1. Tá? Então, quais seriam os valores de seno e cosseno desses pontos aqui marcados em vermelho? No caso do zero, esse ponto aqui, ele está aqui na posição 1 no eixo x, mas no eixo y está na posição 0. Então, esse ponto aqui, ele corresponde ao ponto 1, 0 do plano cartesiano.
tá? Então, como o cosseno é 1 e o seno é 0, os valores vão ser exatamente isso, ó. Cosseno 1 e o seno é 0, tá? Porque o cosseno é o valor de x e 0 é o valor do y. A mesma coisa vai acontecer quando eu estiver no ponto aqui correspondente ao 90 graus. O 90 graus, esse ponto aqui corresponde ao ponto 0, 1, a coordenada x é 0, a coordenada y é 1. Portanto, o seno é 1 e o cosseno é 0. No 180, eu vou ter o ponto, que é o ponto menos 1, 0, ou seja, o x é menos 1 e o y é 0. Então, vai ser menos 1 para o cosseno e 0 para o seno. E no 270, a mesma coisa. Eu tenho o ponto 0, menos 1. Então, é 0 no cosseno, menos 1 no seno. Tá certo? Observa que agora a gente passa a ter valores de seno e de cosseno que podem ser negativos. Isso não acontece quando a gente tem ângulos agudos, quando a gente está nesse intervalo aqui, ó, onde só tem ângulos agudos. Não acontece por quê? Porque nesse intervalo o x é positivo e o y também é positivo. Vai ser sempre positivo aí nesse pedaço, tá bom? E a tangente? Você fala, e a tangente? Como é que a gente vai medir? É só fazer a divisão do seno pelo cosseno. Então, lembrando, então, que a tangente de qualquer ângulo vai ser o seno dividido pelo cosseno, né? Então, quando eu fizer aqui 0 dividido por 1, aqui, vai dar 0. Quando eu fizer no 90 graus, 1 dividido por 0 vai dar quanto? 1 dividido por 0 não existe, tá? Isso não está definido. Portanto, o ângulo de 90 graus não tem tangente, tá? Não tem tangente. Esse símbolo aqui é o símbolo de não existe. Então, não existe a tangente do ângulo de 90 graus. Depois, quando eu fizer no 180, 0 dividido por menos 1, vai dar 0 também. E, por último, no 270, menos 1 dividido por 0 é o mesmo problema. Menos 1 sobre 0 não existe, tá? Então, aqui também não existe para esse valor. Então, a gente já tem o seno, cosseno e a tangente desses ângulos que estão aqui nos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Aí. Uma outra curiosidade é que o eixo das tangentes, né? Aqui a gente tem o eixo que corresponde ao cosseno e o eixo que corresponde ao seno. O eixo das tangentes, ele está exatamente nessa posição aqui, ó. Ele passa exatamente nesse lugar aqui. Deixa eu desenhar ele retinho aqui, ó. Ele passa exatamente nessa posição aqui. Ou seja, é como se fosse um terceiro eixo, tá? Em que os valores eles são dados pela prolongação desse segmento aqui, ó. Olha lá, ó. Vou prolongando ele até ele encostar aqui. Esse tamanho aqui é exatamente o tamanho que vai corresponder à tangente, ó. Isso aqui vai ser a tangente do ângulo θ. Sendo que esse é um eixo que tem o mesmo tamanho dos outros, tá? Então, por exemplo, esse tamanho aqui, ó, vai corresponder ao 1, ou seja, a tangente desse ângulo aqui que eu desenhei é uma tangente maior do que 1, tá bom? Beleza, então fizemos esses ângulos aí, e agora eu quero fazer para outros ângulos e comparar eles com os valores dos ângulos notáveis. O que a gente vai fazer? Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma coisa que se chama redução ao primeiro quadrante. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esses ângulos notáveis aqui, que são os que a gente costuma decorar, né, que estão nas principais provas aí, eles formam uma simetria no círculo trigonométrico. Vamos começar com 45 graus aqui, que eu acho que é a simetria mais fácil da gente enxergar. O 45 graus, quando eu pego ele aqui, ó, esse valor 45 graus, e eu faço um quadrado, assim, ó, pego aqui verticalmente, tá? Depois encosto aqui, faço horizontalmente para cá, verticalmente de novo aqui, depois horizontalmente aqui. Gente, acreditem no meu desenho.
o que vai acontecer? Eu vou ter ângulos que vão ter os mesmos valores de seno e cosseno, a menos de sinal. Então, o que vai mudar é somente o sinal. Então, veja só, aqui eu tenho 45 graus, que é o ângulo medido mesmo, né? 45, então esse pontinho aqui corresponde ao 45 graus. Porém, esse pedacinho vale 45, esse pedacinho 45, esse pedacinho 45. Quais são os ângulos que estão representados aqui? Ó? Esse aqui é o 45. Bom, se eu pegar 90 graus e andar mais 45 para cá, eu vou chegar em um ângulo que é o ângulo de 135 graus. Tá? Tá aqui, os 135 graus. Agora, se eu fizer a mesma coisa a partir do 180 e girar mais 45 graus até aqui, eu vou obter o ângulo de 225 graus. E a partir dos 270, girando 45 graus aqui, eu vou chegar no ângulo de 315 graus. Tá? São esses ângulos aqui, todos eles têm valores de seno e cosseno correspondentes. Por quê? Olha só, quanto que é o cosseno de 45? Lembrando que o eixo x é o cosseno. O cosseno de 45 está aqui. Raiz de 2 sobre 2. Então é esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2. Porém, o cosseno de 315, a coordenada x desse ponto é a mesma. Portanto, ó, o cosseno de 315 é exatamente o mesmo cosseno de 45. Tá? Mesmo cosseno, mesmo valor. Agora, se eu projeto a partir do 45, se eu projeto aqui horizontalmente até chegar no 135, observa aqui, o que eles vão ter de semelhante é o seno. No caso aqui, o seno e o cosseno têm o mesmo valor, que é raiz de 2 sobre 2. Olha lá. Então, significa que o 45 e o 135 têm o mesmo valor de seno, tá? E o valor de cosseno? Quanto seria, então, o cosseno de 135 graus? Como é que eu faço para achar esse valor? Ele vai estar projetado aqui, ó. Quando eu pego esse ponto e olho para a coordenada x dele, ela está projetada bem aqui, tá? Qual que é a diferença desse ponto, desse valor, para o valor aqui do raiz de 2 sobre 2? É só o sinal. Então, esse vai ser raiz de 2 sobre 2 também, porém, com sinal negativo. Então, o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2, tá? Que é o quê? É menos o cosseno de 45. Então, observa como que a gente fez. Projetamos aqui o 135. Quando eu jogo ele lá no primeiro quadrante, ele corresponde ao 45. O seno deles é o mesmo, mas o cosseno troca de sinal. Por quê? Um está do lado positivo do cosseno, ó. Esse aqui é o eixo x, esse é o lado positivo do eixo x, correto? E esse daqui está do lado negativo. Os valores de x aqui são negativos, tá? Só lembrar que isso aqui é um plano cartesiano. E a mesma coisa com todos. Olha só, que curioso que é o 225. Como o 225 ele foi projetado para o outro lado, ó, simetricamente, ó, tá vendo? Foi projetado para o outro lado, é como se eu somasse 180 graus aqui, né, para chegar no 225. Como ele foi lançado por outro lado, o valor de seno e de cosseno, todos os dois são negativos, tá? Olha aqui, ó, aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, tanto o cosseno de 225 quanto o seno de 225 vão ter o mesmo valor, que é menos raiz de 2 sobre 2. De onde que eu tirei esse valor? Do 45, que é a redução ao primeiro quadrante desse ângulo aqui. Tá bom? E assim a gente vai fazer com todos. Vamos fazer alguns exemplos então, olha só. Eu tenho aqui 3 ângulos que eu marquei. O 120, 210 e o 315. E aí eu vou querer achar aí o seno e o cosseno de cada um deles. A tangente, gente, é a mesma coisa, só que
para eu saber o sinal, eu comparo com o seno e o cosseno. Mas vamos preocupar com o seno e o cosseno por enquanto. Pega aqui o ângulo de 120 graus. Eu preciso projetar ele no primeiro quadrante. Qual que vai ser o ângulo correspondente ao 120 no primeiro quadrante? Eu faço essa projeção aqui, ó, paralela ao eixo X, tá? Cortando aqui o eixo Y. Vai chegar nesse ponto aqui. Vai aparecer esse ângulo aqui, ó. Então eu tenho um ângulo que corresponde a esse no primeiro quadrante, tá? Notem que esse tamanhozinho aqui tem que ser igual a esse tamanhozinho aqui, tá? Aí eu vou ver qual diferença que é essa. A diferença que eu tenho daqui do 120 para o 90 é de 30 graus, concordam? Então esse ângulo aqui é 30. E para cá também, do 90 até esse ângulo aqui, também é 30 graus. Então que ângulo é esse aqui? É o ângulo de 60 graus, tá? Então o ângulo correspondente aqui é o 60 graus. Então quanto que vai ser o seno e o cosseno de 120? Vai ser correspondente aos de 60, tá? Correspondente. Vai ser o mesmo valor? Depende. O seno tem o mesmo valor. Olha lá, o seno. Porque está cortando exatamente no mesmo lugar aqui no eixo Y. Quando eu olho para a coordenada Y aqui, é a mesma coordenada Y, que vai corresponder ao raiz de 3 sobre 2. Portanto, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é o que a gente falou. Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? O cosseno vai ser diferente porque quando eu projeto aqui no eixo X, ele vai estar no lado negativo. Ó. Esse pedaço todo aqui para trás é o lado negativo do X. E aqui vai estar no lado positivo. Aí é só olhar quanto que é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Portanto, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Vai ser o sinal trocado. Então, cosseno de 120 é o sinal trocado com o seno de 60, que vai ser menos meio. Correto? Vamos fazer o próximo. O 210. Como que eu vou identificar aqui onde que está o 210? Eu vou fazer, em vez de fazer uma projeção assim, no eixo X, no eixo Y, eu vou precisar depois, né? Mas, em vez de fazer essa projeção, eu vou projetar ele 180 graus no sentido oposto. Ou seja, é como se eu fizesse prolongamento desse segmento aqui, ó. Tá? Vamos desenhar ele aqui. Vai ser esse aqui, ó. Aí lá. Vai ser isso daí. O prolongamento do segmento pro lado de cá. Que ângulo que vai ser esse daqui? Observa, ó, que do 180 pro 210 tem uma diferença de 30 graus, certo? E esse ângulozinho de 30 aqui, ele é oposto pelo vértice, lembra disso? O ângulos OPV. Toda vez que os ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, esse ângulo aqui também é 30 graus, ó. Eles estão opostos pelo vértice aqui. Então, esse daqui é o 30, tá? Logo, o que vai acontecer? Eu vou ter o seno e o cosseno correspondentes, porém com sinais opostos, porque o tamanhozinho aqui vai ser exatamente o mesmo. Como o desenho é totalmente simétrico, né? Um lado aqui, o lado onde está o 30 e o lado onde está aqui o 210, eles são simétricos por causa da forma que a gente desenhou. Então, os valores vão ser os mesmos também. Porém, com sinal trocado. Olha, o seno está no eixo Y, né? O seno de 30 está aqui. A gente sabe que o seno de 30 é meio, está no lado positivo do eixo Y. Porém, o de 270 vai estar no lado negativo, então ele vai ser menos meio. E o cosseno? Mesma coisa. O cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E no caso do 210 vai ser menos raiz de 3 sobre 2, porque ele está do lado oposto ali. Tá? Então, note que no caso do 210, tanto o seno quanto o cosseno, ele inverte o sinal do 30. No caso aqui, então, vai ser menos meio
e menos raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer o último. O 315. O que vai acontecer aqui no caso do 315? Vou projetar ele para cima lá, ó, no primeiro quadrante. Sempre eu jogo para o primeiro quadrante, gente, que é onde a gente já conhece as coisas. Vai dar esse ângulozinho aqui, ó. Aí ele lá. Vai dar esse ângulozinho aqui. Agora, que ângulo vai ser esse? É só olhar para essa diferença aqui, ó. Qual que é a diferença aqui? Do 315 para o 360. A diferença é 45 graus, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 45 graus. Também, esse a gente já tinha feito, né? Eu tinha mostrado antes, mas olha só. O cosseno, aliás, que está no eixo x, cosseno, está no eixo x, ele vai ter exatamente o mesmo valor, que olha aqui, está marcando exatamente no mesmo lugar. E a gente sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 315 vai ter o mesmo valor do cosseno de 45, que é exatamente raiz de 2 sobre 2, tá? E a mesma coisa para o seno. Projeta aqui, né, para a coordenada y aqui. Esse é positivo, porque ele está do lado positivo do x, do eixo y. E aqui vai ser negativo, porque está do lado negativo do eixo y. Então, olha lá. Aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, enquanto esse daqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, observa que, nesse caso, ele troca de sinal, tá? Bom, gente, é isso aí. Todos os casos a gente vai fazer desse jeito aí. Sempre procurando encontrar qual que é o ângulo que eu consigo achar correspondente no primeiro quadrante. Correspondente com? Pela simetria do círculo trigonométrico. No caso aqui, a gente pode fazer essa simetria, né? Tanto da forma radial, fazendo 180 graus aqui, a partir do 210, né? Para chegar do outro lado. Ou a gente pode fazer a projeção, né? Igual a gente fez aqui com 315. Faz a projeção lá para cima e encontra o ângulo do outro lado. Bom, é isso aí. Isso chama redução ao primeiro quadrante. Com ele a gente consegue os valores aí dos ângulos correspondentes aos ângulos notáveis. Ah, e é claro que se eu tiver um ângulo que dá mais de uma volta no círculo trigonométrico, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu tivesse o ângulo de 405 graus. Que ângulo é esse aqui, 405 graus? Só fazer o 405 menos 360, que dá exatamente 45 graus. Nesse caso, o 405 ele é completamente correspondente ao 45 e tem exatamente os mesmos valores de seno e os mesmos valores de cosseno. E um último detalhe é, se a gente fizer o giro no sentido contrário, sentido horário. Sempre que a gente faz o giro no sentido horário, a gente tem ângulos negativos, tá? Então, se eu pegasse, por exemplo, o ângulo aqui de menos 60 graus, o ângulo de menos 60 graus, daria aqui assim, ó, menos 60 graus, que seria esse cara aqui. Quanto que ele corresponde aqui? Vai ser equivalente ao ângulo de 300 graus, tá? Então, tanto o valor de seno quanto de cosseno, tudo vai ser igual ao de 300 graus. Agora, como que eu faço para calcular isso? É simples, é só fazer a projeção igual a gente fez antes, ó. A projeção dele vai ser exatamente no 60 graus aqui. Porém, o cosseno, que é o eixo x aqui, vai ser positivo, então vai ser o mesmo valor do cosseno de 60, vai ser meio, mas o valor do seno, ele está aqui embaixo, ó, está no lado negativo. Então, ele vai ser o valor do 60, só que trocado o sinal, negativo, tá? Então,
essa que vai ser a diferença. Então, bastante cuidado aí na hora de fazer o negativo. Então, se o ângulo é negativo, não é só colocar o menos não, tá? Então, se eu faço cosseno de menos 60, o cosseno de menos 60 não é menos o cosseno de 60, não, viu, gente? Ele vai ser o valor do cosseno de 60. Por quê? Por causa dessa simetria aqui da figura que a gente achou. Tá vendo? Vai ser o mesmo valor aqui do cosseno, que no caso aqui é meio, tá? Bom, é isso, pessoal. Com isso a gente consegue calcular todos aí as relações trigonométricas, né? Ou as razões trigonométricas para todos os ângulos no círculo trigonométrico. Bom, fechamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho.